E nesta segunda-feira, o presidente destituído da CBF, Edinaldo Rodrigues, apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal, desistindo de voltar ao cargo. Edinaldo foi afastado do poder na última semana, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No texto apresentado pela defesa de Edinaldo, o ex-presidente da CBF ainda afirmou que não vai participar de mais eleições na Confederação. Edinaldo alega que a CBF precisa ser pacificada e que pretende preservar a própria família. Augusto, foi tema da capa dessa edição da Oeste a questão da CBF, mas deixa eu passar aqui antes para o Piotto, que já na final da semana passada já tinha o nome do Samir Chowdhury, já estava sendo ventilado. Samir Chowdhury, é isso? Exatamente. É o novo presidente da CBF, médico, conta pra gente aí que esse nome já estava sendo ventilado há um tempo. Diretamente de Roraima, na verdade, disse que é o candidato do Supremo Tribunal Federal, leia-se Gilmar Mendes, que é hoje quem determina as coisas na CBF. Bom, o Edinaldo ficou todo esse tempo lá por uma intervenção ou entendimento, ele vai preferir entendimento, mas enfim, do Gilmar Mendes. O fato que esse Samir Chowdhury, o pai dele ficou acho que 4 décadas como comandante da Federação de Futebol de Roraima, que todos nós brasileiros, e com todo respeito ao povo de Roraima, não é exatamente uma federação, um estado importante dentro do cenário do futebol brasileiro. Fatos, são fatos. Já tem até uma piada, eu não posso me deixar de contar nos bastidores, diz que o Ancelotti vai chegar e falar assim, eu vim falar com a CBF. Pois não, então o presidente é de Roraima. Não, é da CBF do Brasil. Sim, mas ou seja, porque obviamente é tão desconhecido, inclusive para os brasileiros, de novo, com todo respeito a Roraima, e não é esta a crítica. A crítica é, nós estamos falando de uma das maiores e mais importantes confederações de futebol do mundo, que, neste momento, está defendendo os 5 títulos de Copa do Mundo que tem o Brasil e que, obviamente, precisa conduzir o país, novamente, a seleção brasileira, ao sucesso na Copa do Mundo, porque isso é muito importante na cultura brasileira. E aí você traz o vice-presidente, ele ia suceder o pai, tá? Que ia, depois de 40 anos, estava um pouco cansado e ia deixar para o filho. No meio do caminho apareceu a CBF e ele vai comandar agora a CBF. Comandar, nós estamos falando aqui ainda de uma hipótese muito possível, na verdade provável hoje, porque ele mesmo disse numa entrevista à CNN nesse final de semana que o âncora que estava entrevistando, acho que era o Benji, dizendo o seguinte, olha, você está falando com o novo presidente da CBF. A eleição acontece essa semana, mas é uma questão de bastidor, ele não se conteve e disse assim, serei eu o presidente da CBF, e ele mesmo começou a dizer que ele tem formação médica, enfim, que ele já estava na vida pública, porque ninguém o conhecia. A verdade é essa, praticamente ninguém o conhecia, mas vai comandar a Confederação Brasileira de Futebol. E ele foi afastado por 2 anos da função de perito médico pelo Tribunal de Justiça de Roraima por um erro médico, é isso? Tem um processo disso, exatamente. Deixa eu passar aqui para o Augusto e vou pedir para a gente exibir, porque é tema da capa de sexta-feira da nossa edição, tá aí, ó, CBF, Terra Sem Lei. Belíssimo artigo, diga-se de passagem, hein? Obrigado. Um primor. Olha só, esse cara esse rapaz, como é que é a pronúncia? Samir Chowdhury. Chowdhury. Ele vai substituir o pai agora. Portanto, ele é um cartola menor em Roraima. E já vai e da possibilidade de substituir o pai, ele já saltou para a presidência da CBF. Isso que aconteceu. Por quê? Porque ele está estimulando o futebol em Roraima. Ele conseguiu, me parece que 13 times para fazer um campeonato. O Nelson Rodrigues, uma vez, para sacanear os amigos dele do Piauí, ele escreveu uma crônica dizendo que o Piauí não existia. Aí começaram a chegar cartas ali, a redação, como não existe, eu sou de lá e tal. E ele escreveu umas 3, 4 crônicas, insistindo na tese de que o Piauí não existia, era uma miragem. Eu afirmo que o futebol em Roraima não existe.
Não existe. Eu nunca ouvi falar em time nenhum. Nunca ouvi falar. Não sei de nada em terceira divisão, grupo C, D. Nunca ouvi falar. Já conheço time até no Amazonas, até no Piauí. Em Roraima, não conheço. E ele aparece como alguém que vai renovar o futebol brasileiro. Isto depois, pouco depois, de eles terem reeleito, né, mantido no cargo, numa eleição, eles são os cartolas regionais. Votam na eleição do presidente do CBF, votaram os presidentes de federação, os presidentes de clubes e presidentes de clubes, isso. Há diferenças entre o peso de cada clube. Então, por exemplo, e de cada voto. O presidente de federação vale 3. Grandes clubes, 2. Como é que você decide qual é o clube? É grande, não é? Né? No momento, o Santos enfrenta problemas. É grande, é pequeno. Quanto... E os outros clubes valem menos. É uma confusão. O cara teve 100% de votos, o Edinaldo. 100% do eleitorado, como naquelas urnas do Maranhão, né? Na eleição do Lula contra o Bolsonaro. Ele teve 100%, que tinha dado um aumento que elevou o salário dos caras, o salário mensal, fora o resto, que elevou a quase 200 mil, imagina. Todo mundo estava contente com ele, teve a unanimidade dos votos. Agora ele nem tenta ficar, está saindo de cena. Por quê? Porque agora que apareceu o pecado mortal, esse mesmo, para um ministro do Supremo. Ele é sócio daquele Instituto de Ensino do Gilmar Mendes, presidido pelo Francisco Mendes, mais conhecido como Chico Mendes, que é o que toma conta hoje da instituição. Esses contratos são recentes, foi assinado o acordo, convênio, nem sei como é que se chama isso aí, mas tem um acordo, um contrato, foi assinado entre o Instituto do... O IDP. IDP, do Gilmar, ou do Chico, com a CBF, que é o seguinte, para você ensinar pessoas você faz cursos para... Você acaba de ler o contrato, você não sabe se é curso para gandula, cartola, bandeirinha, juiz, não sei. Eles vão estudar alguma coisa. E deu um dinheirão já no primeiro ano. Com um detalhe, tem uma cláusula do contrato que se estabelece o seguinte: o IDP fica com 84% do total que eles arrecadam. Já viram um contrato assim, não? Eu já vi 49, 51, 30, 70, agora 84, não. Eu nunca vi. Trambique. O Gilmar, a primeira coisa que ele fez, agora ao ser destituído pela Justiça Carioca, como foi recentemente, o Gilmar imediatamente anulou a decisão, o Gilmar dessa vez achou melhor ficar quieto. Por quê? Não sei. Ele ele determinou que o Edinaldo ficaria no cargo. O Edinaldo, a primeira coisa que fez quando foi destituído agora pela segunda vez, ele disse que iria recorrer ao Supremo. Parece que não recorreu. E telefonar para o Gilmar, claro. Então eu até escrevi na matéria o seguinte: esse cara aí é muito... ele não te dá segurança. Porque eu digo, quando ia começar a escrever o texto, ele era presidente da CBF. No segundo parágrafo, ele não era presidente da CBF, tinha tirado. No terceiro, no quarto parágrafo, ele estava recorrendo. Então, essa é a estabilidade do cara, né? É um negócio tão sólido aí como a estabilidade do real, dessas coisas assim. É um negócio que você chega à seguinte conclusão: escondem demais para ser uma coisa legal,
legal, certinha. É muito recurso para o Supremo, que nunca se meteu com futebol, e quando se meteu, demorou 37 anos para decidir que o campeão brasileiro de 1987 foi o Sport do Recife e não o Flamengo. Os torcedores que brigaram em 1987, boa parte já morreu, né? Os jogadores já morreram, demorou esse tempo. O Gilmar demorou alguns dias para conceder 3 vezes o direito de o sujeito voltar a presidir a CBF, mas eles não têm nada com isso, mal conhece. O nosso Ronaldo Fenômeno, que entende tudo de futebol dentro do campo, ele pediu que o Aécio Neves arrumasse um jantar com o Gilmar. O Ronaldo Fenômeno queria conversar com o Gilmar e com o Aécio, em Brasília, porque ele queria ser recebido por presidentes das federações para apresentar os planos dele para a CBF. Ele queria ser presidente. O Gilmar e o Aécio o receberam na casa do Gilmar em Brasília e, de repente, chega para decidir a conversa o filho do Gilmar, Francisco Mendes. Estava lá e que fez um comentário com muita solidez jurídica, que era o recado que encerrou o jantar. Esse cara é ponta firme. Eu não sei o que significa ponta firme no caso. Coisa boa não é. Porque o Ronaldo não conseguiu conversar, ser recebido por um único presidente de clube considerado grande e por qualquer presidente de federação. De repente surge um cara mais desconhecido, que era, para mim, o Silvio conhece tudo. O do presidente da Câmara. Agora eu não conhecia. O atual presidente da Câmara. Eu nunca tinha ouvido falar. De repente sai do bolso do colete do Arthur Lira e pronto, o sujeito vira presidente. Para mim, esse cara, eu gosto de acompanhar essa parte sórdida do futebol ali, porque eu gosto de casos de polícia para desmontar. Tá aí o cara. Esse aí ninguém sabe se ele já jogou futebol, se ele sabe o que é a bola, né? Como perguntava a Granfina do Nelson Rodrigues quando entrava no Maracanã, o que é a bola? O que é a bola? Eu não sei se ele sabe, mas é o presidente que vai disputar a Copa do Mundo. Que beleza.